Alô. Hoje nós vamos continuar estudando sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver hoje o final, como terminou a guerra. E já que são aulas, recomendamos que vocês assistam o episódio 1 e 2 primeiro, né? Para depois assistir o terceiro. Então você pode pegar o trem andando e não entender o que está acontecendo. Claro que se você quiser assistir logo esse, nada vai te impedir, ok? Mas é isso aí, vamos estudar hoje como terminou a Segunda Guerra Mundial. Nós vimos nas aulas anteriores, episódio 1 e 2, né, que estava tendo a Segunda Guerra Mundial, que era a guerra mundial porque envolvia vários países do mundo, e eles não brigavam na doida, não, eram dois grupos de países, um grupo contra o outro, era o eixo versus aliados, né? E a guerra começou quando os países do eixo estavam invadindo os territórios vizinhos, né, para explorar eles e sair da crise econômica. E os aliados, Inglaterra e França, reagiram. Começou a guerra entre si. No começo nós vimos que o eixo estava vencendo a guerra, lembra? Blitzkrieg lá, os alemães estavam arrasando, né? Todo mundo achava que os alemães iam ganhar a guerra, né? Que o eixo ia vencer, né, no final. Mas aí virou o jogo, lembra? Os países do eixo fizeram umas bobagens lá, e entrou mais países contra eles na guerra do lado dos aliados, né? Aí o jogo virou, o eixo que estava ganhando a guerra agora estava perdendo, né? Ok? E tudo indicava que eles iam mesmo se dar mal. Nós paramos bem aí, lembra no finalzinho do segundo episódio? Virou o jogo, o eixo está perdendo a guerra agora. Vamos ver como é que ficou, né, depois daí em diante. Quando ficou claro que o eixo ia perder a guerra, os italianos, que faziam parte desse grupo, vendo que ia perder, não tinha mais jeito, mudaram de lado, foram para o lado dos aliados, né? E já era a segunda vez que eles faziam isso, viu? Na Primeira Guerra Mundial, eles também largaram a Alemanha e foram para outro grupo, né? E agora de novo, os alemães ficaram revoltados, já é a segunda vez que eles fazem isso, né? Entenderam? E aí ficaram no eixo só basicamente Alemanha e Japão. Tinha outros países também lá, que era a Hungria, lá, a Romênia, só que eram países fracos, logo foram derrotados, né? Mas quem ficou mesmo segurando o rojão era só Alemanha e Japão. Mas aí os alemães foram derrotados, né, em maio de 1945 e se renderam, né? Foram invadidos lá, né? O pessoal invadiu lá a Alemanha lá tal. Até o Hitler lá, que era o líder deles, do nazismo lá, se matou, né? Outros líderes também se mataram, eles eram tipo fanáticos, né? É como se o nazismo, né, o fascismo para eles lá fosse uma religião, né? Então é tipo fanatismo mesmo, né? Aí quando eles viram que iam perder, se mataram. E então, quando a Alemanha foi derrotada, ficou só o Japão, né? O Japão enfrentando. Nesse momento, começou a ter comemorações pelo mundo, que as pessoas confiavam que a guerra ia acabar logo, porque tinha só o Japão lutando contra vários outros países, né? Só sobrou o Japão. E é claro que eles não tinham como ganhar, então é claro que eles vão se render logo, né? Então a guerra está acabando, logo o Japão se rende, não tem como, né? Mas aí veio uma surpresa, né? Os japoneses não estavam se rendendo, e o pessoal estava estranhando. Por quê, né? Devia se render, não tem condições. É por causa de uma tradição que os japoneses têm, né, de nunca se render, que para eles é uma humilhação, né, se render. Morrer lutando é um orgulho, né? Oh, eu sou guerreiro, eu morri lutando, né, tal. Mas se render é uma vergonha, né? Aquele negócio do samurai, né? A tradição do samurai. Alguém já viu o filme de samurai, né? Que o samurai lá luta até o fim, né? Nunca se rende. Se ele sentir que ele foi derrotado, né, ele se mata para poder salvar a honra do samurai. Esses negócios, né? Isso para nós brasileiros é meio estranho, né? Para nós a gente não entende isso. Se fôssemos nós numa guerra que não tivesse como ganhar, o que a gente fazia? Vou se render, né? Essa guerra já deu o que tinha que dar, já não interessa mais, né? Mas não para eles, né? Lutavam até o fim, era uma honra. Gente, lutar com quem nunca desiste, né, é difícil, né? E estava acontecendo isso. Aí caiu na real, né, o mundo todo. A guerra não tá para acabar não, viu? O Japão não se rende. Então continuou a Segunda Guerra Mundial, quando todo mundo achava que ela ia acabar. O Japão não se rendia. Nós vamos ver uma apresentaçãozinha agora sobre isso, viu? Sobre o finalzinho da Segunda Guerra Mundial.
E nessa apresentaçãozinha que nós vamos ver agora sobre o final da Segunda Guerra Mundial e também sobre o comentário que eu falei depois sobre a criação da ONU, né? Vamos colocar algumas informações erradas de propósito, viu? Por quê? Por quê, né? É simples. Estamos com um problema hoje de pessoas que estão perdendo o senso crítico, porque é um mundo cheio de fake news, de um monte de informações de uma vez só, assim, aquela enxurrada de informações, internet e tal, e notícias mentirosas, e as pessoas vão recebendo e já não conseguem mais diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso, né? As pessoas estão perdendo a noção, né? E muitos estão acreditando em qualquer bobagem. E então nós temos com essa atividade proposta, um desafio, né, para você, né, descobrir essas informações erradas como um exercício, né? Exercício de senso crítico, né? Porque você não pode ser uma dessas pessoas que cai em qualquer bobeira, qualquer bobagem, qualquer mentira. Não pode ser, porque você é um estudante, né? Estudante tem que ter senso crítico, perceber. Isso aí não tem nada a ver, né? Isso aí é bobeira, né? Ok? Então teremos sim essas informações. Então essa aulinha de hoje é uma aulinha para você estudar o assunto, mas também é para você exercitar seu senso crítico. Temos umas informações erradas, uns errinhos fáceis de descobrir, uns médios e uns difíceis. Se não descobrir nem os erros fáceis, se acreditar em tudo que foi falado, nem os erros fáceis você perceber, é sinal que você está sendo uma pessoa sem senso crítico. Uma pessoa muito fácil de ser enganada. E não vai faltar gente para te enganar, viu? Líderes religiosos, líderes políticos, né? Empresas, todas estão aí, né? Para influenciar suas ideias. E você não tem senso crítico, você cai. Então vamos lá, atenção. Vamos ver, descubram os errinhos dessa apresentação. Tem bastante, viu? Ah, sim. Não vai mudar o sentido do assunto, viu? É só. Vocês vão ver. Após a rendição da Alemanha, em 7 de maio de 1945, havia uma expectativa generalizada de que a guerra estaria no fim, pois do lado do eixo, só o Japão continuava lutando. E é claro, não teria como enfrentar vários inimigos, principalmente os Estados Unidos, que já estava em uma acelerada ofensiva a caminho de invadir o território japonês. Porém, para nossa surpresa, os japoneses continuavam lutando, mesmo sem chance de vencer, não se rendendo de modo algum. Isso acontecia porque na cultura japonesa, a rendição era tida como uma grande vergonha. Por outro lado, morrer lutando era uma honra, um motivo de orgulho. Por isso, nem pensavam em jogar a toalha. Haviam até casos de famílias japonesas que estavam colonizando as ilhas invadidas, em que os pais matavam as esposas e filhos, esmagando suas cabeças com pedras, e depois se matavam. Eles acreditavam que os estadunidenses iriam fazer terríveis crueldades com eles quando os capturassem. Então, seria melhor morrer antes. Aviões de guerra já sobrevoavam o Japão, bombardeando suas cidades com as famigeradas bombas incendiárias, que causavam cerca de 1 milhão de mortes. Mesmo assim, o governo japonês não se rendia e estava treinando até crianças para enfrentar o exército invasor norueguês. Aproveitando a disposição de todos os japoneses de morrer lutando, organizavam ataques suicidas mais eficientes, em que os famosos pilotos come gases conduziam seus aviões de combate carregados de bombas e se chocavam de propósito com os navios dos Estados Unidos, causando explosões que levavam a grandes perdas e muitas mortes ao inimigo. E é claro que esses pilotos morriam junto, mas faziam isso
com orgulho, pois estavam sendo heróis, lutando pelo seu povo. Sabendo que os japoneses lutariam até o fim, o governo dos Estados Unidos esperava uma quantidade absurda de mortes de ambos os lados. Se fosse possível fazê-los renderem-se, isso seria evitado. Mas como? A resposta veio através de uma nova arma que os Estados Unidos estavam criando secretamente em um complexo que incluía centro de pesquisas e unidades de produção localizado no centro de Nova York, sua capital. Era a bomba atômica, um novo tipo de explosivo que funcionava não através de pólvora ou nitroglicerina, mas através de energia contida nos átomos. Com o desenvolvimento da ciência, foi descoberto que os átomos liberavam grande quantidade de energia em forma de calor quando seus núcleos são rompidos, principalmente os átomos de alumínio e urânio. Se o núcleo de vários átomos dessas substâncias forem rompidas ao mesmo tempo, ocorreria instantaneamente uma imensa liberação de energia em forma de calor. Seria uma explosão térmica gigantesca, uma bomba poderosíssima. As pesquisas foram bem-sucedidas e fabricaram 3 dessas bombas. Explodiram uma para testar no deserto do Saara, com ótimos resultados. E as outras 2 seriam lançadas contra o inimigo, enquanto outras bombas seriam produzidas sem demora. No dia 6 de agosto de 1945, ocorreu o primeiro ataque com bomba atômica contra o Japão, feito pelo avião bombardeio Enola homossexual, sobre a cidade de Hiroshima. Às 8h14 da manhã, Hiroshima era uma cidade, ainda inteira. Não sofrera ataques anteriores, com a população tentando levar uma vida normal. Crianças nas escolas, jovens acessando a internet, famílias tomando café da manhã, etc. Às 8h15, já estava toda destruída. A bomba atômica foi detonada enquanto caía, causando uma explosão que alcançou 10 quilômetros de diâmetro. Até pessoas que viviam na zona rural foram lançadas para longe com a onda de choque que se espalhou a partir do centro da cidade. O núcleo da explosão era mais quente que o sol. Os que estavam mais próximos dela foram desintegrados. Os mais distantes morreram carbonizados ou sofreram gravíssimas queimaduras. Os edifícios desmoronavam e cerca de 85 mil pessoas tiveram morte imediata. Depois, o número de mortes continuou aumentando, pois muitos feridos, em vez de se recuperarem, acabavam piorando. Isso ocorreu porque a explosão também emitiu radioatividade, que prejudicava o sistema imunológico dos que eram atingidos. Essa radioatividade também causava câncer, e mesmo aqueles que não haviam morrido diretamente com a explosão acabavam morrendo depois, porque adquiriam a doença. Mesmo passando vários anos, isso ainda acontecia, fazendo o número de vítimas da bomba atômica em Hiroshima só aumentar devido às mortes por câncer, alcançando 240 mil ao todo. Mesmo assim, os japoneses não se renderam. Então, 3 dias depois,
os Estados Unidos lhes lançavam mais uma bomba atômica, agora sobre a cidade de Kokura, causando um inferno semelhante ao de Hiroshima. E o governo dos Estados Unidos prometia novos ataques desse tipo. Foi nesse momento que o imperador do Japão, Akihito, decidiu declarar sua rendição no dia 2 de setembro de 1945, fazendo terminar finalmente a Segunda Guerra Mundial. Com 55 milhões de mortos, 35 milhões de feridos, 20 milhões de órfãos e 190 milhões de refugiados. Foi o maior conflito armado da história da humanidade, ocorrida bem em uma época em que nós considerávamos já civilizados. A humanidade, traumatizada com tudo o que aconteceu, nunca mais seria a mesma. Ou seria? Is Victory in Europe Day. 75 anos atrás, Winston Churchill, então primeiro-ministro do Reino Unido, fez o discurso aos britânicos anunciando a rendição dos nazistas. Milhares de pessoas foram às ruas celebrar o fim da Segunda Guerra em solo europeu. De lá para cá, por 74 vezes, o 8 de maio foi marcado por muitos eventos e aglomerações nas ruas da Europa. Em meio à pandemia, tudo foi diferente, mas a data não deixou de ser relembrada. O Reino Unido parou para respeitar 2 minutos de silêncio em memória àqueles que perderam a vida em batalhas. Em Londres, aviões da aeronáutica pintaram o céu com as cores da bandeira da Grã-Bretanha. O voo foi feito com o modelo Spitfire, o mesmo que operou durante todo o conflito e foi muito eficiente em ataques aéreos. Do outro lado do Canal da Mancha, o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro Édouard Philippe prestaram homenagem no túmulo do soldado desconhecido, no Arco do Triunfo. Poucas pessoas estavam presentes. A Alemanha não celebra a vitória, mas a libertação do nazismo. A chanceler Angela Merkel depositou uma coroa de flores no Memorial de Guerra na capital Berlim. Os europeus fazem questão de relembrar a história para que os erros do passado não se repitam. No Brasil, os pracinhas, veteranos que ajudaram os aliados contra as forças do eixo, também foram lembrados no dia de hoje. Já na Rússia e países que formaram a União Soviética, como Ucrânia e Belarus, o Dia da Vitória dos Aliados é celebrado amanhã, 9 de maio. O presidente russo Vladimir Putin fará um pronunciamento à nação. E o tradicional desfile na Praça Vermelha foi cancelado. Esta noite, o canal Smithsonian exibe um documentário sobre a rendição dos nazistas em 8 de maio de 1945, que marcou o início do fim da Segunda Guerra Mundial. O conflito continuou na Ásia e só terminou em setembro, com a rendição do Japão, após os ataques dos Estados Unidos a Hiroshima e Nagasaki. A guerra que dividiu o mundo passou. Hoje, a humanidade está unida para vencer uma outra batalha. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, as pessoas estavam assim, meio traumatizadas, né? A humanidade, né? Uma guerra com 50 milhões de mortos, uns falam 60 milhões, gente pra caramba. Os aleijados, né? Nem todo mundo morre na guerra, uns ficam aleijados. Órfãos que perderam os pais, cidades destruídas, né? Até bomba atômica teve, né? Nossa, teve até campos de concentração que matavam, que os alemães lá nazistas matavam os povos que eles achavam inferior, né? Nossa, tinha gente que achava que a Segunda Guerra Mundial era como se fosse o fim do mundo, né? Tipo, o fim do mundo, nossa, que é isso? E antes teve a Primeira Guerra Mundial, alguns anos antes, também com 19 milhões de mortos, né? Aí tava feio, né? Nossa, quanta guerra, né? Temos que parar com isso, né? Nossa, uma guerra atrás da outra, guerra mundial, que envolve vários países do mundo, milhões e milhões de mortos. O que é isso, gente? Então o pessoal estava ansioso para tomar providências, para evitar novas guerras no futuro, que o negócio estava demais, né? Aí tiveram uma ideia.
Para evitar novas guerras no futuro, vamos criar um tipo de uma organização de países do mundo todo, né? Que esses países vão se reunir, vão conversar, e sempre que surgir algum problema entre eles, eles reúnem e conversam, né? Fazem um acordo, né? É um lugar para isso, é um fórum mundial, onde os países vão se reunir, vão conversar. Tem um mediador, né? Um mediador lá que é um outro país de fora, né? Tipo, tem dois países se desentendendo, aí chama um outro país de fora, que fica no meio lá, opa, vamos tentar nos entender, né? Ok? Aí assim, conversando, a gente vai se entendendo, faz acordos e evita de brigar. Porque antes era demais, bastava um olhar feio pro outro, já começava a se matar, né? O que é isso? Chega, né? Então, essa organização que ia reunir vários países do mundo teria a missão de manter a paz. Chega de guerra, vamos criar essa organização que vai incentivar o pessoal a conversar, a fazer acordos, um ajudar o outro. Chega de guerra, vamos criar um futuro de paz. Essa organização foi criada mesmo no dia 25 de outubro de 1945. Se chamou ONU. ONU quer dizer Organização das Nações Unidas. A ONU, então, que é uma organização mundial, tem vários órgãos e agências para poder cumprir, né, a sua missão. Os dois principais órgãos da ONU são, né, o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral. O Conselho de Segurança é formado por 15 países que têm a missão de ficar vigiando, né, para evitar, ver se tem perigos de guerra aqui, guerra ali, né, essas coisas, né. Desses 15 países, 10 são eleitos, a cada 2 anos, entre eles a escolhe, né. E 5 são permanentes, estão sempre lá, né, que é França, Inglaterra, China, Estados Unidos e a União Soviética, que hoje é a Rússia, né. Passando o carro com sol. Esperar passar o carro de sol, nós continuamos. Então, esses países do Conselho de Segurança têm a missão de manter a paz no mundo, evitar guerras. Nem sempre conseguem, né? Mas pelo menos essa que é a ideia. Também existe a Assembleia Geral da ONU, né, que é uma espécie de fórum, né, um local de encontro dos vários países do mundo que fazem parte da ONU. Até o ano de 2008, eram 185 países que faziam parte da ONU. Desculpem as dificuldades nessa aulinha nossa. É que essa pandemia, esse isolamento está acabando com a gente, né? Mas nós estamos tentando, viu? Não paramos não. Então, continuando então. Na Assembleia Geral da ONU, todos os países que fazem parte, que eles chamam de países membros, todos têm o mesmo direito, viu? De falar, de votar, né? O voto do país mais pobre, pequeno, tem o mesmo peso no voto do país mais rico, potência, né? Então lá é um ambiente igualitário, né? Os países, todo mundo que está lá tem o mesmo direito de falar, né? Ok? E isso ajuda a promover a paz, né? Porque se tivesse desigualdades, né? A desigualdade não promove paz, né? Promove conflito, né? Então é isso aí. Com o tempo, a ONU percebeu que para cumprir a sua missão principal, que era manter a paz no mundo, era preciso criar as condições para a paz. Porque se não tiver condições para a paz, como é que vai manter a paz, né? É tipo um trabalho que não dá fruto, né? Não dá resultado, né? Que nem diz a minha terra no Paraná, é que nem um furo na água, né? Furo na água. Você fura a água, faz um furo na água e aí não resolve nada, né? O furo some, né? Então não adianta, né? Então, para manter a paz no mundo, tem que criar as condições para a paz. Não adianta. Por exemplo, justiça social. Um mundo sem justiça social vai ser um mundo que vai ter revoltas, né, e conflitos. Então tem que promover justiça social para poder ter paz. Naquelas revoltas contra o racismo que teve agora em 2020 nos Estados Unidos, tinha uma menininha que ficava gritando na manifestação, né?
no justiça no pace. No justiça no pace. Quer dizer, sem justiça, sem paz. Tá certa, né? A menina é filósofa, viu? Tá certa. No justice, no peace. 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 No justice. Mais ainda, desigualdades sociais, né? Mundo de desigualdades sociais, onde tem pessoas muito ricas, com muitos privilégios, e outras populações muito pobres, só sofrendo, vai ter revolta, não tem jeito. Vai ter violência urbana, né? Então, tem que diminuir as desigualdades sociais, né? Não chego a dizer assim totalmente igual, mas tem que diminuir as desigualdades para que os pobres tenham mais condições de vida melhor, senão não vai ter paz, né? Okay? Desenvolvimento econômico, países muito pobres, né? Países com problemas econômicos, podem se aventurar a usar a violência, né, para invadir um vizinho, para melhorar suas condições. Então tem que ter desenvolvimento econômico para os países, né? Igualdade social, né, menor diferença entre ricos e pobres, que os pobres têm uma vida melhor, né? Justiça social e assim por diante, né? Aí sim você vai conseguir, né, ter um mundo de paz, né? Porque são as condições básicas para se manter a paz. Sem essas condições você vai ficar sonhando, não vai realizar. Mais ainda, outras condições básicas, né, para se manter a paz, né, que é a infraestrutura onde se constrói a paz em cima. Não é só diminuir as diferenças econômicas, sociais, justiça para as pessoas, o desenvolvimento econômico. Isso é importante. Olha o carro passando de novo. Isso é importante, eu sei, mas tem outras coisas também. Por exemplo, desenvolver, né, a ciência, a cultura, a educação pelo mundo. Isso ajuda a ter paz. Que um mundo sem ciência, sem cultura, sem educação, costuma ser um mundo ignorante, né? E o mundo ignorante costuma resolver as coisas na base da porrada, né? Já reparou isso? Já pessoas que são mais formadas, estudaram mais, são mais cultas, resolvem, né, as divergências conversando, né, tal, né? Fazendo um acordo já. Então, promover a educação, né, a cultura, a ciência, ajuda a desenvolver a paz também, né? Pois é, né? Então é isso. Então a ONU ampliou o seu campo de ação e também aprofundou, né? Não é só evita a guerra, não. Vamos também criar as condições para a paz. Aí vai. Então, a ONU criou órgãos e agências para tratar desses assuntos, né, que visam essa visão mais ampla, não só barrar a guerra, mas promover a paz com condições, né, para isso, né, melhoria das condições dos mais pobres, tal, né, aí você promove a paz, né, senão não. Que agências e órgãos são esses? Vamos ver. Por exemplo, a ONU criou o Conselho Econômico e Social Mundial, para ver esses assuntos, né, de problemas sociais, né, econômicos mundial. Também a ONU criou a BIRD, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, e criou o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que são bancos, né, da ONU que tentam, né, financiar países em dificuldades econômicas, tal, para ajudar a desenvolver, né, tal, né. A ONU também criou a OIT, Organização Internacional do Trabalho, né, que tenta tratar desses temas, né, olhar para esses problemas ligados à precariedade das condições do trabalhador, direitos para os trabalhadores, né, tudo isso, né. A ONU também criou a UNICEF, né, que é a agência da ONU que trata das questões ligadas à infância e juventude, né, porque é uma fase mais assim vulnerável das pessoas, então ficam de olho nesse negócio também, que as condições de vida, de direitos, né, para as crianças, juventude, tal, de não ser agredida, de não sofrer abusos, né, assim por diante. A ONU também criou a UNESCO, que é a agência que lida com assuntos ligados à cultura, ciência e educação mundiais, né, porque sabem que essas coisas promovem a paz e o entendimento. Então, a UNESCO é importante. A ONU também criou lá, né, agências ligadas ao meio ambiente, né, que tenta promover, né, o cuidado com o meio ambiente, proteção, né, de refugiados, né,
pessoas que fogem dos seus países por causa de guerra e perseguição, agências para poder tentar proteger essas pessoas, né? Também agências ligadas a direitos da mulher, né? Contra o racismo, né? Tudo isso são agências que visam melhorar as condições econômicas, conseguir mais igualdade entre as pessoas, né? Mais harmonia, mais igualdade, né? Mais justiça e aí menos violência, né? A paz, né? Que no final é o objetivo principal da ONU. Mas para ter a paz tem que ter essas boas condições, né? E a principal, não posso esquecer, a agência da ONU que mais faz sucesso atualmente, né? A OMS, que é a agência da ONU que trata de problemas ligados à saúde mundial, né? OMS é a Organização Mundial da Saúde, né? Está fazendo sucesso por causa da pandemia, né, que estamos tendo atualmente. É comum ouvirmos noticiários, né, que falam, né, a OMS orienta as pessoas a lavar as mãos bem lavadinho para evitar de passar a mão no rosto e contrair, né, o vírus e tal, né. A OMS orienta os governos mundiais, né, a promover verbas para as pessoas mais pobres, né, um dinheirinho por mês, né, para as pequenas empresas, para que elas possam ficar em casa, isoladas, né, e assim evitar o contágio e tal, né. Se os governos vão cumprir, né, isso é importante falar, viu? A ONU não pode obrigar ninguém a nada, né. Ela só né, orienta. Agora, se os governos que fazem parte da ONU vão cumprir aquilo ou não, já é outra história, né. Mas de qualquer forma, né, eles orientam, né? É isso aí. Concluindo então, essas agências e órgãos da ONU que querem promover, né, melhores condições de vida para as pessoas, né, mais justiça social, tem essa visão, né, mais ampla que para manter a paz, né, que é a grande missão da ONU, não é só barrar a guerra, né? Para manter a paz você tem que criar boas condições sociais e econômicas, né, para a paz existir, né? Porque se num mundo de injustiças, de desigualdades sociais, onde um é muito rico, outro é muito pobre, né? Um mundo de perseguições, um mundo de machismo, um mundo de racismo, um mundo onde as crianças são exploradas, abusadas, né? Um mundo, né, onde tem países, né, que são muito pobres, né, e podem querer, né, resolver seus problemas econômicos invadindo o vizinho para melhorar a situação. Um mundo assim de injustiça e desigualdades e pobreza não vai ter paz, né? Um outro grande passo que a ONU deu nessa direção ocorreu no ano de 1948, que foi a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi assinada por muitos países e quem assinava se comprometia a respeitar e promover os direitos humanos universais. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todas as pessoas do mundo têm certos direitos que são inalienáveis. Essa palavra quer dizer o seguinte, que ninguém pode tirar, em hipótese alguma, é sua, nasce com você. Só de você ser uma pessoa, ser um ser humano, você já tem esses direitos. Não é alguém que te deu, já é seu pela sua própria natureza de ser humano. Que direitos inalienáveis são esses de todos os seres humanos? Mesmo que você seja um cretino, que você seja um cara porqueira, que você seja um criminoso, você não deixa de ser humano. Então até você que é um criminoso, você não, desculpa, você é legal, mas até alguém que é criminoso, né, ele não deixa de ser humano. Então os direitos humanos é para todo mundo, só de você ser gente, esse direito já é seu. Que direitos? Vamos ver que direitos são esses. Por exemplo, direito à vida. Você que é um ser humano vivo tem direito a estar vivo. Não é alguém que deixa você viver. Isso é um direito seu. Não tem que agradecer alguém por ter deixado você viver, não. É o seu direito. Direito à vida, direito à liberdade de expressão, poder dizer o que você pensa sem ter que... É sua opinião, você tem direito a ter sua opinião, né? Liberdade de ir e vir para onde você quiser, né? Ok? O que mais? Direito a ter uma família,
direito de ter uma casa, ter um lar, né, onde morar, direito de ter um trabalho digno, né, uma fonte de sustento para a sua vida, né, direito à liberdade religiosa. Você pode escolher, você pode seguir a religião que você quiser, né? Mesmo que você siga uma religião que o pessoal da sua rua não gosta, né? Mas é seu direito de seguir aquela religião. Mesmo ser ateu, viu? Se você não quiser seguir religião nenhuma, quiser ser ateu, a Declaração Universal dos Direitos Humanos te dá esse direito, né? Você tem direito de ser ateu, você não tem que seguir religião. É liberdade religiosa, tanto para seguir uma religião, como para não seguir nenhuma, né? Ok? Que mais nós temos? Direito, né, à saúde, direito a se instruir, ou seja, estudar, né? Crianças têm direito à escola, né? Direito, o que mais, né? Direito a não sofrer violência física, né? Não ser intimidado, não ser ameaçado, a ter a sua segurança, né, física, né? Direito, né, de habeas corpus, né? Quer dizer o quê? Ter seu corpo livre, né? Quer dizer o quê? Que você só pode ser preso, né, se tiver um motivo justo. Então o direito seu é qual? Direito de não ser preso sem motivo justo, né? Se alguém quiser te prender sem motivo justo, opa, meu direito, né? Seres humanos, direitos humanos, né? Só me prende por um motivo justo. O que eu fiz? Não fiz nada, né? Tá me prendendo? Direito de liberdade, de igualdade racial, né? Pessoas de cor de pele diferente têm os mesmos direitos, né? Direito à igualdade de gênero, né? Homens e mulheres têm os mesmos direitos, né? Nossa, tem todo tipo de direito, viu? Que você imaginar, tem. Né? Tem até o mais basicão que nós nem pensamos nisso. Por exemplo, direito a ter um nome. Todo ser humano tem o direito a ter um nome. Nem pensa nisso, né? Mas imagina só alguém que está tão precário, que é tão jogado, que nem nome tem. Uma pessoa que não tem nome, já pensou? Como é que pode, né? Não. Todos têm direito a ter um nome e a registrar um documento aí, né? Então, é ser alguém, né? Porque a pessoa que não tem nem nome, né? É como se fosse um objeto, né? Como se fosse nem gente, né? Então, ter um nome, estar vivo, né? Ter liberdade, ir para onde você quiser, tal. Então, tudo isso aí são os direitos humanos, né? Ter uma casa, né? Poder estudar. Direito ao lazer também. Ao lazer, né? Ter uma família. Tudo isso é direito humano. E esse negócio de direitos humanos universais, né? Como o próprio nome diz, é para todo mundo. Até para quem é criminoso, viu? Um criminoso não deixa de ser humano por causa disso. Mas ele não presta, ele é um criminoso, ele não merece ter direitos humanos, não. E se algum dia alguém resolver achar que você não merece ter direitos humanos por algum motivo, você vai aceitar isso? Não vai, né? É para todo mundo, viu? Porque, como se diz, né? Errar é humano. E alguém pode virar você mesmo pode virar um criminoso no futuro. Pensou? Você que é pessoa honesta, né? Não é que vira a cabeça e você se envolve com gente e vira um criminoso, você vai aceitar dizer assim, não, para você não tem direitos mais, não. Não, todo mundo tem direito, ok? Eu sei. E o Brasil foi um dos países que assinou o compromisso, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, compromisso de e o Brasil foi um dos países que assinou essa declaração, viu? Se comprometeu a respeitar e desenvolver os direitos humanos universais, né? Resta saber se de 1948 até agora, 2020, o Brasil tem cumprido esse compromisso que assinou, ou foi só bonitinho lá para assinar, né, para ficar chique, mas na hora de cumprir, não cumpre. O que vocês acham, hein? Pois é, né? Vamos falar agora de inclusão e exclusão. De ideologia inclusiva e ideologia excludente. De governos, projetos, né? Passou o carro. De governos e projetos, né? E procedimentos que são inclusivos ou que são excludentes.
Isso está acontecendo muito atualmente, mas a maior parte das pessoas não percebe, tem que levar um choquinho. Aí, ó, aí acontecendo, ó. Vocês têm que perceber o que está acontecendo, né? Tem que parar e olhar a situação e perceber, né? Tipo assim, pega a situação, abre assim, olha lá dentro, ó, é inclusivo, ó, é excludente, não tinha percebido, né? São duas visões diferentes que estão atuando, né? E muitos estão vindo na sua frente e não percebem. Então, eu quero dizer isso, atenção. Quando fala mentalidade, ideologia inclusiva, né, governos, projetos de governo, né, inclusivos, quer dizer o seguinte, né, parte do princípio de que todo ser humano tem valor, né, então que existe uma igualdade entre as pessoas, todos nós somos iguais. Quando fala igual, não é igual na aparência, não, na roupa, não. É igual nos direitos, na dignidade, no respeito, né? Na dignidade humana. Todo ser humano tem direito à dignidade, ao respeito. Todos nós temos valor, temos capacidade. Todo ser humano tem, é igual, né? Então todo mundo tem que ser incluído, não pode ficar ninguém de fora. Tipo assim, só nós, vocês não prestam, isso não pode. Na mentalidade inclusiva, todo mundo, né, tem que ter os seus direitos, boas condições de vida, né? Respeito, né? Uns têm muito, outros não têm nada, né? Não dá, né? Uns têm as melhores escolas, outros não têm nem como estudar, né? Uns trabalham, têm direitos trabalhistas, outros não têm direito nenhum, né? Okay? Uns têm direitos raciais porque é branco, né? É bem tratado, outro que é negro é pisado, né? Isso não pode, né? Então tem todo mundo respeitado. Tem que incluir todo mundo no negócio, não pode ficar ninguém sendo desprezado, né? Sendo rebaixado. Essa é a mentalidade inclusiva, ok? Então, governos que tentam promover melhores condições de vida para os mais pobres, mais direitos, leis que protegem mulheres contra o machismo, tal, essas coisas são mentalidade inclusiva, né? Que é incluir o pessoal que está, né, rebaixado, né, no nível igual aos outros, né? E também tem, né, a mentalidade excludente que está se desenvolvendo atualmente. É uma espécie de um jogo, né? A ideologia inclusiva está perdendo, apanhando pra caramba, e o que está crescendo no mundo e também no Brasil é o contrário, é a mentalidade excludente, que é o seguinte, a ideia básica de quem segue isso, né? Grupos políticos, igrejas, né, empresários, né, o que for, que segue essa mentalidade excludente, tem essa ideia básica que é o seguinte, não somos todos iguais. Tem umas pessoas, uns grupos de pessoas que são melhores do que outros. Não é igualdade, uns são melhores que outros, né? E essas pessoas, esses grupos que são melhores, por serem melhores, né, merecem ter mais direitos, melhores condições de vida, mais respeito, mais liberdade. E os outros que são piores, que se virem com o resto. Se virem com o resto. É como se nem fosse gente, né? Nós somos gente para valer, que somos melhores, e vocês aí, gentalha, não estão nem aí com vocês, se virem, ok? Então essa é a mentalidade excludente, quer dizer o que? Ela exclui, né? Excludente é excluir. Nós somos os melhores e vocês aí, gentalha. Vocês não têm os mesmos direitos que nós, nem os mesmos privilégios, né? Privilégios quem tem é nós, somos melhores, vocês aí são gentalha. Então essa é a mentalidade, né? Tipo assim, né? Acreditar, né, que o branco é melhor que o negro, então o branco vai ter mais respeito, né? E já o negro que apanha da polícia e pronto, né? O homem é melhor que a mulher, né? A mulher se submeta e obedeça ao homem, né? A mulher não pode estudar mais que o homem, né? Para não crescer mais, né? A mulher tem que ficar abaixo do homem. Essas mentalidades, o rico, né, tem mais direito que o pobre, né? Não faz mal que os pobres morram na pandemia, o que importa é que o rico tenha seu lucro, né? O interesse do lucro do rico é o que vale mais. Vida do pobre, né? Tem um monte de pobre, morreu um, tem outro, não faz diferença, né? Essa visão, né, que dá mais privilégio para uns, né? Temos um exemplo, atualmente, na pandemia, né? O governo brasileiro atual mandou 1,2 trilhão de dinheiro para ajudar os bancos. Tadinho dos banqueiros, né? O banqueiro tem dinheiro pra caramba. E receber 1,2 trilhão, eu não consigo nem imaginar quanto que é isso.
Já para os pobres, né, foi R$600, choradinho, não queria mandar, teve que fazer uma votação lá do Congresso para mandar, demorou para pagar, ficou enrolando, ficou um monte de gente em análise, né? Muitos não receberam, né? Aquela enrolação, né? Já para o rico, para o banqueiro, não teve nem que fazer fila no banco. Na hora lá o dinheiro já caiu, né? Ou seja, para o rico, para o banqueiro, tudo, né? Para os pobres, as migalhas. Quer dizer o quê? É uma mentalidade excludente, né? Para os melhores, que é o banqueiro, uau, Vossa Majestade, né? Já pobre, gentalha, toma aqui isso aqui, nem queria dar, viu? Então é assim. Muito grande, eu tô lá atrás. Essa ideologia excludente se manifesta em vários setores da vida social, não só em governo, projetos, né? Por exemplo, religião, né? Religião assim, né? A pessoa que segue uma igreja pensa assim, na minha igreja, né, eu tenho o pastor lá, o padre, né, que fala com Deus, né? Então, ele recebe direto de Deus lá, né? Então, ele fala lá, nós segue porque tem a ver, né, é Deus que quer, né? Já você não está na minha igreja, então só tem valor se fizer parte da minha igreja. Se não estiver na minha igreja, você é excluído, né? Excludente, né? Você é candomblé? É coisa do demônio, que é isso, né? Entendeu? Está excluindo, né? Só a minha religião é que importa. Você é ateu? Você merece morrer, né? Entendeu? Então quer dizer o quê, né? A minha religião que importa e a sua não vale nada, né? É uma mentalidade excludente. Se fosse inclusiva, ia dizer o quê? Não, todas as religiões, né, têm seu valor, vamos dialogar, né? Ecumenismo que chama, mas não é, né? Okay? Então funciona assim. Então, liçãozinha de casa para vocês, viu? Fiquem olhando por aí, né, notícias na vida social, e fiquem observando se alguma coisa é inclusiva ou se alguma coisa é excludente. Aquele sermão daquele padre ou pastor, aquele discurso daquele político, né, aquele projeto, né, aquela atitude lá, é inclusiva ou é excludente? Só nós. Ok? Agora, juntando as coisas. Mentalidade, ideologia... A cortina está saindo aqui, mostrando a bagunça que tem aqui atrás. Juntando as coisas, né? Junta a mentalidade excludente, né? Ideologia excludente, que muitos seguem atualmente, com a ONU. Como é que junta? Encaixa, fica bonitinho, ou dá choquinho, fica um contra o outro? Pensa um pouquinho sobre isso. Claro, né, gente? Não precisa nem pensar, né? É claro que esse pessoal que segue a ideologia excludente não gosta da ONU, porque a ONU prega o quê, né? Prega, né, igualdade entre as pessoas, mesmos direitos, melhores condições para os mais pobres, contra o racismo, brancos e negros têm o mesmo direito, mulheres e homens, né? E esse pessoal que diz que uns são melhores que outros não vai gostar disso. Então, normalmente esse pessoal não gosta da ONU e também não gosta de direitos humanos, né, que diz que todos nós temos os mesmos direitos, né, de liberdade, brancos e negros são iguais, né, perante a lei, os direitos internacionais, né, igualdade para homens e mulheres. Não, né, que é isso, né? Uns são melhores que outros. Então esse pessoal, né, que prega essa ideia, né, não costuma gostar de direitos humanos, não, porque eles dizem justamente o contrário do que eles acreditam. Então esse pessoal fica contra direitos humanos, né, e tenta convencer os outros a ficar contra também. E às vezes eles ficam contra, mas de maneira disfarçada. Não é que eles falam assim, só contra direitos humanos, só contra. Não, eles jogam umas espertezas, né, para não dizer que é contra, mas joga de um modo para anular o direito humano, porque fica assim, se eu falar que eu sou contra, muitos vão ficar contra mim, né? Vão reclamar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fingir que sou a favor, mas do modo de eu apresentar o negócio vai ser um modo que vai, né, cancelar o negócio, vai se destruir, né? Ok? São espertezas psicológicas que fazem você destruir uma coisa sem parecer que está destruindo, né? Então usam isso. Inclusive usam essas espertezas psicológicas para convencer as pessoas a ficarem contra a ONU, contra direitos humanos. Ou seja, aquelas pessoas que seriam favorecidas pelos direitos humanos ficam até contra eles, né? Porque esse pessoal, né, usa essas espertezas para, né, destruir e fazer ficar contra, né? Pois é, né? Tá difícil, né? Tá difícil. Aí temos hoje em dia o absurdo
de seres humanos contra direitos humanos. Uma das maneiras desse pessoal que segue a ideologia excludente, né, de ficar contra direitos humanos, mas sem mostrar que está contra, fingindo até que é a favor, né, usando técnicas psicológicas para induzir as pessoas a não querer mais, né, acabar com isso, né, é aquela famosa frase. Você já ouviu essa frase que a pessoa fala assim, ó, eu sou a favor dos direitos humanos? Você é a favor? Que bom, só que é direitos humanos para humanos direitos. Como assim? Como é que é? Direitos humanos para humanos direitos. Não é para todo mundo, não? É só para alguns, não? Esse trocadilho, né? Esse jogo de palavras, nos induz a aceitar que os direitos são só para alguns, né? Não é para todo mundo, não? E isso em si já anula, já destrói, né? Corta o negócio todo, porque o nome certo é direitos humanos universais. Universais quer dizer para todo mundo, né? Essa palavra não está aí à toa, né? Ok? Mas quando você coloca direitos humanos para humanos direitos, quer dizer o quê? Que é só para alguns, os outros estão fora. Quando nós aceitamos essa frase, nós já estamos cortando, né, no tronco os direitos humanos. E quem fala isso, ele não atacou diretamente direitos humanos, ele fingiu que estava a favor e cortou por baixo, né? No final destrói, fingindo que está a favor, né? Entendeu? Direitos humanos para humanos direitos, né? E quem vai decidir quem são os humanos direitos? É você que vai decidir? E se acharem que você que está aí assistindo não é humano direito, você vai aceitar ficar sem os direitos por causa disso, né? Entendeu? E outra coisa, né? Errar é humano e qualquer um de nós pode fazer algo errado. Aí não vamos ser mais humanos direitos, então não vamos mais ter direitos humanos. Tem a parte do Evangelho que fala isso, alguém já viu? Que fala assim, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, né? Aí esse pessoal, eu taco o pé daqui, eu não tenho pecado, eu não fiz nada de errado, eu sou humano direito, eu sou cidadão de bem, né? Aí quando você vai olhar, né? Tem um político famoso aí que ficou repetindo durante muitos anos aquela frase, né? Que fala assim, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido morto. Aí começaram a aparecer notícias de filhos dele envolvidos em crimes. Aí ele parou de falar essa frase. Por quê? Continua falando. Aí não falou mais. Por que ele parou, né? Ou seja, bandido bom é bandido morto quando é filho dos outros. Quando é meu filho, aí não, vamos mudar de assunto. Isso não quer dizer que os criminosos não devam ser punidos, não é isso não, viu? Ok? Mas punidos dentro da lei, de acordo com, né, sem crueldade, sem desrespeito às condições humanas, né? Pela minha experiência de vida, pelo que eu tenho observado nesses longos 52 anos de idade, eu percebi uma coisa, né? Quanto mais alguém diz que é uma pessoa direita, um ser humano direito, né, um cidadão de bem, eu sou um cidadão de bem, eu sou honesto, confie em mim que eu sou honesto, né? Sou um cidadão de bem. Quanto mais a pessoa fica se elogiando, mais eu fico desconfiado, viu? Quase sempre quando você pega essa pessoa e abre assim, né, e vai olhar lá dentro, tem um monte de podridão. É que a virtude tem a ver com humildade. Quando a própria pessoa fica se elogiando, né, e querendo rebaixar os outros, mostrando que ela é mais honesta que os outros. Tem uma parte do Evangelho que fala sobre isso, né? O Evangelho fala sepulcros... Sepulcros caiados. Já viu isso no Evangelho? Quer dizer o quê? O sepulcro é o caixão, né? O túmulo, caiado, quer dizer o quê? O túmulo é bem bonito, né? Bem enfeitadinho. Enfeitaram o túmulo, né? Mas lá dentro tem alguém apodrecendo. Entendeu? É essa a ideia. Muito bem. Um outro truque psicológico desse pessoal que é contra direitos humanos
tem para convencer o povo a ficar contra também é usar a mágoa, o ressentimento, o ódio que as vítimas de violência sentem, né? Quando é assaltado ou algo assim, a pessoa fica morrendo de raiva, né? Isso é normal, né? Aí usa essa raiva que a pessoa tem para tentar, através da raiva, influenciar a sua cabeça, né? Para você ficar contra direitos humanos. O argumento é assim, ó: direitos humanos é só para bandido, né? Eles têm direitos, você não tem, né? Aí a pessoa, já com raiva, entra nessa, né? Então a vítima fica contra direitos humanos. Não só a vítima, né? Quem ficou sabendo do crime, né? Direitos humanos só para bandido, só contra, né? Ok? Aí eles usam esse sentimento, né, de ódio que a gente fica diante da violência para incentivar a gente a ficar contra os direitos humanos. É um truque psicológico, né? Se a vítima estiver achando que o criminoso está tendo direitos e ela não está tendo direitos, qual é a atitude correta da vítima? É exigir que ela também tenha direitos, né? Ele teve direitos, eu também quero ter, né? Direitos humanos para todo mundo, né? Se ele teve direitos, eu também quero ter. Mas aí eles induzem, convencem a vítima a fazer o contrário, né? Se eu estou sentindo que eu não tenho direitos, então eu quero que ele também não tenha. Ou seja, todo mundo para baixo, né? Em vez da vítima se reerguer, né? Ela quer fazer o outro se rebaixar, né? Ou seja, um ato de vingança, de raiva, né? E com isso destrói a casa toda, né? Entendeu? Então funciona assim, esse é um truque, né? E é isso, estamos tendo uma verdadeira campanha, mexendo nas ideias das pessoas para convencer os seres humanos a ficar contra direitos humanos. Cada vez mais, aí isso é até assustador. Como é que estão convencendo os seres humanos a ficar contra direitos humanos? E justamente aquelas pessoas que mais precisariam estão sendo convencidas, né? Usam truques psicológicos. Você que é estudante, não caia nessa, né? Tenha senso crítico. Você tem que perceber quando o negócio é para te influenciar, né? Você não é ingênuo, você é estudante. Se até os estudantes caem, estamos perdidos. Ok. Agora vamos voltar a falar sobre a ONU. Nós estamos desviando muito, né, para outras coisinhas, né? Quando a ONU foi criada em 1945, né, tinha muitas esperanças em relação à ONU. Até pensavam que a ONU poderia se desenvolver e se tornar um tipo de um governo mundial. Como se todos os povos do mundo formassem um país só, com um governo só que iria cuidar dos assuntos globais, o bem comum de todos, né? Achavam que ia até nisso, mas não foi não, né? A ONU ficou só como um local de orientação, de encontros, de discussão, né? Não chegou a ser um governo mundial, né? E os países do mundo não são obrigados a obedecer à ONU, mesmo que o pessoal assinou um compromisso, né? Só que aí assina o compromisso, mas a ONU não tem como obrigar você a cumprir o compromisso. Então cumpre se quiser, no final das contas, né? Então tem várias situações, né, que tem países que não seguem o que a ONU orienta, mesmo tendo assinado o compromisso que iria seguir. E fica por isso mesmo, né, que assinar um compromisso que vai seguir, mas não tem como obrigar a pessoa a cumprir o compromisso assinado, não adianta. Então temos vários casos de desrespeito a direitos humanos no mundo todo, né, que não seguem orientações da ONU, como o caso da pandemia que nós estamos tendo agora, da coronavírus, né? A ONU, a OMS, lembra? Organização Mundial da Saúde, tem várias orientações de como fazer, né, para seguir, para organizar, para combater o coronavírus. Tem países que não seguem, e a ONU não tem como obrigar, né? Inclusive tem uma parte que o cara até fala, né? Nós estamos orientando, temos aqui técnicos super especializados, o cara aqui é o máximo, né? Os melhores do mundo estão aqui, né? Dão as dicas que é terrível, né? Mas se o governo de algum país não quiser seguir, não tem como obrigar, né? Então, há casos até de guerra, né? Em 2003, Estados Unidos invadiu o Iraque. Antes da invasão, a ONU ficou contra. Fez lá a Assembleia lá da ONU, lá, Conselho de Segurança, lá, tal. Ficou contra. Mas Estados Unidos invadiu a si mesmo. Aí daí que é contra, não tem como impedir, né? Invado, né? Então, se essa reclamação, a ONU não resolve as coisas para valer, né? A missão que a ONU tem, que devia fazer, não faz, né? Fica assim meio termo, né? Então a ONU não serve, né? Não presta, né? Inclusive quem é contra a ONU aproveita para tacar pedra, viu? A ONU não resolve. Teve várias guerras, né? Depois que a ONU foi criada, aí impediu as guerras, impediu, não presta, não serve para nada.
Mas aí tem o outro lado, né? Tem uns que falam, não, tudo bem, que a ONU não fez o que nós gostaríamos que ela fizesse, mas, né, sem ela seria pior ainda. A ONU não vai até onde nós queríamos, mas ela foi até um certo ponto, isso já é útil, né? A ONU não é um governo mundial, né, que põe as coisas em ordem, mas ela está lá, né, segurando as pontas para não deixar piorar. Por exemplo, depois que a ONU foi criada, não teve nenhuma guerra mundial mais. Antes da ONU, teve 2 guerras mundiais em seguida, assim, virou uma loucura. Depois que a ONU criou, né, foi criada a ONU, não teve mais guerra mundial. Antes, quando um país quisesse invadir o outro, invadia assim, só porque quis, né, não tinha uma justificativa. Hoje não. Hoje tem gente reclamando, vai em cima, debate, né, faz protestos, né, faz sanções. Então não é assim tão... Então é assim, a ONU não resolve... Então quem defende a ONU diz o quê, né? Não fez o que nós queríamos, mas ela ajuda. Não é para jogar fora, não. É que nem o que tem em comparação com o SUS no Brasil. A gente reclama do SUS, que devia fazer tais coisas, é verdade. Devia mesmo, mas fica sem o SUS para ver só se não é pior, né? Então o SUS não resolve tudo, mas ele tipo não deixa a coisa ficar pior do que já está. Então ele basicamente é isso, né? A ONU também, né? A ONU não é o que nós queríamos, né? Mas fica sem ela para ver o que acontece, né? Então a ONU ela não resolve até onde nós queríamos que ela resolvesse, né? Direitos humanos, melhoria das condições dos povos pobres, tal, não resolve até onde nós queríamos, ela resolve até aqui, né, mais ou menos, e para, é até pouco. Aí então vamos tirar a ONU? Aí é pior ainda, né? Então esse é um raciocínio errado que nós temos, se o negócio não resolve como nós gostaríamos, então vamos destruir. Não mas ajuda bastante, né, vai destruir, né? É tipo assim, né, essa mão aqui minha só tem 3 dedos, eu perdi 2, né? Oh, então eu vou cortar a mão fora, porque só tem 3 dedos, não é o que eu queria. Não, claro que não, né? Aí tem mais críticas ainda à ONU. A ONU só fica conversando, né? Só fica dialogando, orientando, ela tinha que chegar e detonar logo. Não tem como, não tem esse poder, né? Então ela só usa mesmo a educação. Isso chama diplomacia, viu? É você tentar resolver as coisas conversando, dando ideias, né, fazendo acordo, porque é isso que a ONU tem, né? A ONU não tem como obrigar ninguém a fazer nada, né? Okay? Tem até um famoso diplomata brasileiro, né, o Sérgio Vieira de Mello, né, que é um destaque da ONU, foi morto, inclusive, um atentado, né? Tava lá na luta, né, mas sem violência, né? Bom, nós vamos assistir agora alguns vídeos da ONU para vocês conhecerem. Então, vos apresento a ONU. Espero que se deem bem.